Saudações, a paz do Senhor a todos, em nome de Jesus Cristo. Estou com uma palavra maravilhosa hoje, nesta noite. Um texto é uma carta relacionada no livro do Novo Testamento. É uma carta de 1 Pedro. Essa carta é escrita 65 depois de Cristo. Mas bem antes disso, Pedro é um dos primeiros apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nasceu no século I, em Betsaída, próxima ali ao Mar da Galileia. Pedro, no capítulo 5 de Lucas, nos demais evangelhos sinóticos, nós vamos olhar e vermos a conversão de Pedro, né? Se nós procurarmos aí analisar a identidade de Pedro, na realidade, era um homem, um jovem ignorante, impulsivo, de um temperamento muito forte. E Pedro foi criado ali, em Betsaída, um povoado lá da Galileia, com a sua família, no século I. Pedro era filho de um pescador, o pai, por nome André, em outra tradição também Jonas. André ensinou Pedro a pescar. Ele se torna ali um grande profissional na pescaria. Pedro cresce ali naquele povoado e um certo dia ele vai conhecer Jesus. Jesus, ali no Mar da Galileia, Jesus, aos 30 anos de idade, Jesus ali começa a pregar o Evangelho, a ensinar para grandes multidões. E tudo começa quando Jesus vê aqueles pescadores do lado do Mar da Galileia e empresta algum dos seus barcos. Jesus entra no barco de Pedro, Tiago e João, está por ali. Ele entra, ele distancia do povo para ensinar, porque a multidão era muito grande. E Pedro, ali, observando o mestre ensinar. E o mestre ali começa a ensinar. Mas Pedro, como um homem arrogante, soberbo, ignorante, naquele momento Pedro não estava acreditando que era ali o nosso Senhor Jesus Cristo. A partir daquele momento, Pedro disse para Jesus: eu sou um pecador. E Jesus conhece o coração de Pedro. Há um trabalhar de Deus naquele momento, naquele encontro com aquele ser humano, Pedro, um homem arrogante, impulsivo, difícil. Mas ali havia um trabalhar de Deus na vida de Pedro. Pedro, a partir daquele momento, ele renuncia
ele renuncia toda a sua profissão de pescador. O que ele aprendeu com o pai dele, o que ele amava era pescar. Mas Jesus diz para ele: a partir de hoje, você será um pescador de homem. Pedro começou a seguir Jesus há aproximadamente 3 anos. Pedro, na realidade, precisou aprender que o mestre ensinava. E o mestre, Jesus, precisou ensinar a Pedro no seu discipulado. E Pedro, uma nova criatura, passado pela regeneração humana, transformação, o novo homem. A partir daquele momento, Pedro começa a seguir o nosso Senhor. Ele renunciou. Pedro, ele anda com Jesus 3 anos. Pedro, por ser um homem que amava Jesus, também negou 3 vezes na sua crucificação. Mas Jesus não deixou de amá-lo. Porque o nosso Senhor Jesus, irmãos e irmãs, é um Jesus que perdoa. Porque vivemos na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Viver na graça é diferente do que viver na lei. Porque às vezes nós não entendemos o que é a graça, o que é a lei. Até Malaquias era praticada a lei. Se uma alma pecasse, adulterasse, furtasse, era apedrejada até a morte. Mas quando Jesus veio, como disse João 3,16, Deus amou o mundo, dizendo para Nicodemas, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Todo aquele que crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ali o véu se rasgou, irmãos e irmãs. O véu se rasgou. É a graça. É o arrependimento. É o perdão. E mesmo assim, Jesus perdoou Pedro quando o negou 3 vezes na sua crucificação. Quantos de hoje nos tempos atuais, estão ainda praticando a lei, julgando, pregando sermões de julgamento, vivendo a antiga lei e não entendendo a graça de Deus? Quem somos nós para julgá-lo? Nós temos que perdoar, porque se Cristo está em ti, em nós, nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Temos que fazer a diferença, irmãos e irmãs. Tanto dentro da nossa igreja e fora da nossa igreja, dando um bom testemunho. E Pedro aqui, para ele chegar nessa nova criatura em Cristo, Pedro precisou passar por um processo de uma regeneração e transformação humana. Hoje, na realidade, o evangelho é pregado com julgamento, julgando as pessoas. Cadê o perdão? João Batista pregava o arrependimento lá no deserto. E
E nós pregamos o evangelho de condenação, não de salvação de almas. E Pedro aqui, irmãos e irmãs, aprendeu a ser um pescador de homem, aprendeu o que é viver na graça, aprendeu, porque ele amava o evangelho de Cristo, pregava com amor, com responsabilidade, com dedicação. Quantas vezes, às vezes nós, em cima do púlpito, pregamos o evangelho de condenação. Sabe quais são os nossos problemas hoje, nos tempos atuais? Quando uma alma peca no corpo de Cristo, não sabemos perdoá-lo, não sabemos abraçar a causa, não oramos pela essa alma, mas apontamos o dedo. Que evangelho é esse que nós pregamos, irmãos e irmãs? O evangelho é amor, é perdão. Por isso que disse a palavra, Jesus disse, Pedro disse, eu sou a luz do mundo e o sal da terra. Será que nós somos sal e luz no evangelho de Cristo? Momentos de fazer uma reflexão. Temos que fazer essa reflexão. Cadê aquele evangelho genuíno que nós pregamos? Que é através do Espírito Santo. Quem convence o homem não somos nós, com uma boa teologia, uma boa filosofia, uma boa expressão. Quem convence o homem é o Espírito Santo. E a palavra tem que ser pregada. E às vezes ela não é pregada verdadeiramente. Ela é mastigada. E quando o evangelho é verdadeiramente pregado, há muitas pessoas contra nós. Sabemos por que isso acontece. Nós olhamos os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e João também. Pegamos a biografia de João, do livro de João. Quantos questionamentos Jesus tem pelos fariseus, pelos escribas? Pregando a verdade. Morreu falando a verdade. Foi crucificado falando a verdade. Aí eu pergunto, que evangelho que nós estamos pregando hoje? Nos tempos atuais. E Pedro, para escrever a primeira carta, deixando o seu legado, 1 Pedro, não foi fácil. Ela foi escrita a 60, 65 depois de Cristo, 30 anos depois após a ressurreição de Cristo. Mas ela foi pregada. Existia um imperador, Nero, de Roma, nessa época, um homem frio e calculista, odiava cristão. E essa carta, esse legado, Pedro pregava para o povo que vivia em perseguição através do imperador Nero romano. Mas que perseguição era essa? Pedro vai fazer uma biografia da carta. No capítulo 1, ele vai dizer assim: a ação de graça pela esperança da salvação. Pedro observou
naquela época, o povo em sofrimento, disperso, vivendo uma espiritualidade frágil, desequilibrada, emocionalmente, psicologicamente não bem. Mas Pedro, amando o Evangelho, amando a Cristo, com todos os problemas, com toda a situação que estava vivendo naquela época em perseguição contra os cristãos, estava lá Pedro, pregando para aquele povo. No capítulo 2, Pedro vai chegar num ponto importante aqui, irmãos e irmãs. Presta atenção na leitura. Deixando, pois, toda a malícia, todo engano, fingimento, inveja, todas as murmurações. Deixando todas essas obras da carne. Mas Pedro está se referindo ao quê aqui? Somente era crente? Era somente um membro da igreja, da sinagoga? Não. Pedro estava dizendo, Pedro estava pregando contra heresias também, aproveitando toda essa situação do imperador Nero, perseguindo os cristãos, e ali havia também grandes heresias pregadas ali no meio do povo. E Pedro defendendo o Evangelho de Cristo, Pedro defendendo, quando ele disse fingimento e inveja, ele não está dizendo para um corpo da nave, ele está dizendo líderes maiores. Porque o problema não está na nave, às vezes. O problema está na liderança maior. É o que mais falha. É o que mais está lá dizendo a verdade. Pregando o evangelho, às vezes, com grande máscara. Com cinismo, com falsidade. E quem está por trás disso, desse todo comportamento, é o diabo. Usando os grandes líderes, tanto menores e maiores, para destruir o Evangelho de Cristo. E Pedro prega. Ele pega pesado aqui. Porque às vezes nós pregamos o Evangelho, usando esse mesmo contexto, querendo julgar, bater em alguém. Não, aqui Pedro está pregando também para os heréticos, para os lobos, devoradores, que quer devorar as ovelhas, que quer enganar as ovelhas. Por isso que está nesse contexto. Verso 2. Desejar efetuosamente, como menino novamente nascido, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Pedro está dizendo no verso 2 que como os meninos novamente nascidos. Ele está dizendo aqui, no verso 2, tem muitos que estão dentro da religião, é religioso. Ele comporta com todo o primeiro verso. Mas Pedro vai dizer que ele tem que nascer. Ser menino nascido novamente. O que quer se nascer novamente? Ele ter convicção
da salvação, da vida eterna. E às vezes a pessoa, irmãos e irmãs, crente, vou dizer a palavra crente, que é melhor assim, está há muitos anos no Evangelho e ainda não tem convicção da salvação. Ele está como Nicodemos. O que Nicodemos, quando procura Jesus, o que Nicodemos vai aprender? Ele vai ouvir a Jesus, vai escutar a Jesus. Porque no título lá em cima do capítulo 3 de João, Jesus instrui Nicodemos. Ele vai ensinar a Nicodemos. Porque Nicodemos vai até a casa de Jesus e vai fazer uma visita. Ele vai questionar o mestre. De uma forma tão explícita e verdadeira que ele vai questionar. E aí começa um grande diálogo na vida de Nicodemos. Nicodemos entendeu, na sua compreensão humana, como um doutor da lei, um homem intelectual que era estudado, inteligentíssimo. Ele entendeu que o nascer de novo era voltar, já velho, para o útero da mãe. Mas Jesus foi bem claro para Nicodemos, o homem tem que nascer de novo. Se você nasce de novo, você conhecerá o reino de Deus. E ao nascer das águas do Espírito, Nicodemos vai deixar bem claro. E Nicodemos, Jesus ali não estava sendo um homem natural. Ele queria que Nicodemos entendesse que ali era espiritual. Todo homem, para conhecer Deus, precisa nascer de novo. Mas nem todos nascem de novo. Tem muitos que se comportam como Nicodemos, questionando, perguntando, mas ainda não teve uma experiência com Deus. Quantos há essa procura? Mas não aproveita a oportunidade que tem. E Pedro aqui, nessa carta que ele vai deixar bem claro. Ele não está somente pregando para os crentes. Ele está pregando em geral para aquele povo sofredor, oprimido, sobrecarregado, a alma abatida. Leia para você, desde o capítulo 1, capítulo 2. Hoje ele vai partir para o mais profundo. Há dois fatores aqui importantes. Há um comportamento humano, carnal, como disse o apóstolo Paulo nas suas cartas às Gálatas. Pegando uma referência às obras da carne, inveja, malícia. Paulo relata lá também, Paulo também faz ali uma requisição das obras da carne e das obras do Espírito. E aqui no capítulo 2, está dizendo que dois fatores. O comportamento humano, como ele comporta, sem conhecer Deus, sem ter intimidade com Deus, sem nascer de Deus. Ele vai se tornar como Nicodemos, homem natural, homem religioso,
Quantas vezes nós presenciamos isso dentro das igrejas? E fora das igrejas também. Pregam, louvam, oram. Tem uma excelente oratória, mas é somente religiosidade. É um homem religioso, mas não tem uma intimidade com Deus. E aqui no verso 2, 1 Pedro, capítulo 2, 2. Como menino novamente nascido, o leite racional. O leite racional não falsificado. Você sabe o que significa isso, irmãos e irmãs? Significa que a nossa conexão com Deus tem que estar sempre conectado, para nós recebermos nada falsificado, mas sim um Cristo verdadeiramente, que Deus nos faz e transforma, regenera e faz uma nova criatura em Cristo. O objetivo de Pedro é isso. Quando nós pegamos a biografia da carta, qual era o objetivo aqui, as características? Era salvar. Mude, homem. Mude, homem. Cuide. Olha, eu prego o evangelho da salvação. O evangelho que transforma, cura, liberta. É esse evangelho que eu estou pregando para vocês. Que é o verdadeiro Cristo que salva, que liberta. E era contra as heresias também. Líderes do tempo do imperador Nero em Roma, que aproveitando a situação, pregando a palavra inversa, mentira, enganando a muitos. Muitos não pregam isso, tem medo. Por que tem medo? Porque é uma palavra verdadeira, contexto verdadeiro. E hoje, nos tempos atuais, estamos vivendo tempos difíceis. Eu pergunto, qual é o evangelho que nós estamos pregando hoje? Que tipo de evangelho, que modelo de evangelho estamos pregando hoje? Será que estão pregando só para salvo? Fazendo grandes eventos? Igreja cheia? Avivada? Mas cadê as almas? Cadê o convite do corpo de Cristo? Será que estão convidando lá o vizinho, a vizinha, o amigo que está precisando de ser salvo pelo sangue do Cordeiro? Será que estamos fazendo esse papel como um verdadeiro cristão, como um pregador da palavra de Deus? Eu posso colocar 300 pessoas dentro da minha igreja, 400, mas eu tenho que convidar também as almas que necessitam, que está cansada, oprimida e sobrecarregada. Quantas tem no meu bairro, no seu bairro? Quantas? É uma palavra para uma reflexão para nós obreiros. Será que estamos só preocupados com o púlpito? Será que estamos pegando aquele evangelho que é genuíno, que Cristo nos ensina, fazer o id, pregar o evangelho a toda criatura? Será que estamos fazendo isso, irmãos e irmãs? É uma tristeza. Quando fazemos um evento, um congresso, cadê as almas que vêm ali na frente se entregar a Jesus? O
nosso evangelho pregando outro rumo. Esse ide, proclamar, anunciar o evangelho de Cristo. Irmãos e irmãs, é uma ordem do nosso Senhor a toda criatura, é nação, até os golfinhos da terra. Mas não estamos fazendo o nosso papel como cristão. Há uma grande decepção quando eu vejo isso. Nós compararmos hoje, há 30, 20 anos atrás, qualquer movimento, qualquer congresso que a gente estava participando, era 40, 50 almas para Jesus. E não era coisas, pregadores de top, não. Deus usava lá o vaso. E às vezes não sabia nem escrever, estava lá falando. E ali vinha alma. Alma. Cadê as almas? O que está acontecendo? Que comportamento é esse? É uma pergunta. E Pedro, quando pregava, dava o seu discurso, era almas que se entregavam a Jesus. Por quê? Porque era pregada uma palavra de Deus. A palavra tem que ser pregada, irmãos e irmãs. Ela tem que ser pregada. E quando a palavra é pregada verdadeiramente, com reverência a Deus, Deus fará a obra. E muitas almas vêm para Jesus Cristo. Muitas almas vêm para o nosso Senhor. E Pedro, nessa época, 60, 65, depois de Cristo, tinha se passado 30 anos, Pedro pegando o Evangelho de Cristo. Ele começa na igreja primitiva, Atos capítulo 2, quando Pedro vai dar o seu primeiro discurso em púlpito. Ali havia 120 homens e mulheres, lá em Jerusalém. Estava ali se reunido. E ali houve o primeiro avivamento pentecostal na igreja primitiva. Muitos falaram em línguas, muitos duvidaram também. Mas estava Pedro, mas os demais apóstolos. E Pedro, a partir daquele momento, ele começou a pregar em espírito, o Espírito Santo. Mais de 13 mil almas, 5 mil almas foram convertidas, porque Pedro pregava a palavra de Deus. Isso é, irmãos e irmãs, é um legado. Vou ler o verso 5 para concluir. Aqui no 2,5. 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificada casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer o sacrifício espiritual, agradáveis a Deus por Cristo Jesus. Aqui
No verso 5, está dizendo de um crente espiritualmente equilibrado, edificado, transformado, renovado. Esse está pronto para pregar o Evangelho de Cristo. Amém? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo, uma boa noite a todos.